minha gente! Tudo bom? Aqui é Jaque Sabino falando. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a regra do octeto, tá? Então fique ligado aí, porque se você tá precisando saber sobre isso, você vai terminar esse vídeo aqui hoje sabendo tudo, entendendo tudo, tá? Então, mais uma vez, é lógico que eu não posso deixar de pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho. Eu tô muito youtuber, né, minha gente? Ativar o sininho e vamos embora aprender a regra do octeto. Gente, é o seguinte, a regra do octeto, né, ela é uma regra ou lei do octeto, enfim, não sei como, eu já vi de outras formas também, não só como regra do octeto, né? Mas a regra do octeto, ela é uma regra que vai introduzir pra gente um pouquinho sobre as ligações químicas, tá? E aí eu queria começar, né, falando algumas coisas que eu não sei se vocês já pararam pra pensar sobre isso, né? Então, eu coloquei aqui, ó, você já parou pra pensar nisso? Então, vê só. Primeiro, quando a gente vai lá observar um rótulo de um alimento, se é que vocês fazem isso, né? Que eu não sei se vocês fazem, né? Ou deveriam fazer, né? A gente sempre tem ali a informação, né? A informação nutricional, né? Como tem aqui no próprio rótulo, né? E aí, essa informação aqui, né? Geralmente, pelo menos quando eu pergunto para meus alunos, né? Eu digo assim, gente, o que é que vem na sua cabeça quando você pensa no sódio? Quando alguém fala assim pra você, esse alimento tem muito sódio, esse salgadinho tem muito sódio, essa bebida tem muito sódio, enfim, isso tem muito sódio, né? O que é que a primeira coisa que vem na cabeça da gente, né? Será que é isso aqui? Deixa eu arrastar pra cá. Será que é essa imagem que vem na sua cabeça? Tipo assim, quando fala em sódio, né? Eu acho que não, né? Eu acho que não, porque até na minha mesmo não é isso que vem. Mas se eu disser pra você que isso aqui também é sódio, né? Isso aqui é sódio. Isso aqui é o sódio metálico. Mas eu acho que o que vem na sua cabeça, né? Quando você pensa em sódio, né? Deve ser isso aqui. Eu acho, né? Chutando aqui, eu acho que você pensou no sal, né? Mas no sal, por que o sal a gente chama de sódio? Porque a gente associa ao sódio, né? Porque o sal... o sal de cozinha, né, que a gente usa, né, na nossa casa, ele é o cloreto de sódio, né, que é o NaCl. Deixa eu trocar aqui a cor dessa caneta, que eu prefiro branca aqui nesse fundinho. Bom, então aqui a gente tem o NaCl, tá, que é o cloreto de sódio, né, então no sal de cozinha tem sódio, né, e essa imagem aqui que eu tenho, né, é a imagem do sódio metálico, tá? Então aqui eu tenho o sódio. Eita, deixa eu arrastar um pouquinho mais pra cá. Eu tenho o sódio metálico. Mas como assim, já que sódio, pra mim, sódio era sal, pra mim, sódio é tipo assim, eu imaginava esse pozinho branco aqui e tal. Então, o que é que acontece, né? Eu comecei a falando sobre isso aí pra gente introduzir um pouco a questão das ligações químicas. Por quê? Porque o sódio é um elemento químico da tabela periódica, né? Que ele pode fazer diferentes tipos de ligação. Ele pode se ligar com elementos diferentes, ele pode se ligar com átomos tipo, iguais a ele, no caso do mesmo elemento, né? Com outros átomos de sódio. E essas diferentes combinações que esse elemento pode fazer, pode originar diferentes substâncias com características completamente diferentes. Como a gente pode ver aqui, essa diferença entre o sal de cozinha e o sódio metálico, né? Então são realmente, não só aparentemente, mas também as propriedades dessas duas substâncias aqui são completamente diferentes. E uma das coisas que é muito importante, né, na diferenciação das propriedades dessas substâncias também é o tipo de ligação química que os átomos estão fazendo aqui, tá? E aí eu quis começar isso aqui pra gente ter ideia de como que é importante a gente falar sobre as ligações químicas, tá? Mas agora vamos para o que interessa, né? E vamos começar a falar sobre a regra do octeto. E né, eu sei que é uma reflexão aqui, porque hoje eu tô muito reflexiva, mas eu tenho certeza que vocês já pararam pra pensar nisso, né? Só que não. Vamos lá. Então, é o seguinte, esse conteúdo de ligações químicas não vai ser visto em um único vídeo, tá? Então eu vou dividir aí em alguns vídeos para não ficar também muito longo, né? Mas hoje eu vou me deter especificamente a ligação, não, desculpa. Hoje eu vou me deter especificamente
a regra do octeto, tá? Então, para a gente pensar nas ligações químicas, eu coloquei aqui os 3 tipos de ligação que os átomos fazem, né? Os átomos, eles podem fazer uma ligação iônica, ligação metálica ou ligação covalente. Mas antes da gente chegar nessa discussão, eu vou falar para vocês por que os elementos se ligam, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é por que os elementos se ligam, né? A explicação, ou a chave da explicação, ou o princípio, vamos dizer assim, para o porquê que os elementos se ligam, está nessa palavrinha aqui, ó, estabilidade. Eu acho que eu já falei aqui sobre isso também, sobre estabilidade. Porque não é só esse conceito de estabilidade, não está relacionado apenas com as ligações químicas, mas está relacionado com, enfim, com a natureza, com vários fenômenos que a gente estuda em química, em física, enfim. Então, a gente vai ver aí essa palavra em vários outros assuntos, tá? Então, a estabilidade é o sonho de consumo, né, dos átomos. Então, eles tendem... Eu tô falando assim, né, minha gente? Sonho de consumo, né? Por favor, vocês sabem, né? Então, os átomos, eles tendem a caminhar para a estabilidade, eles tendem à estabilidade. Na verdade, tudo tende para a estabilidade, né? Mas nesse caso a gente está falando dos átomos aqui, né? E a estabilidade, ela está relacionada com a energia. De que forma que a estabilidade está relacionada com a energia? Quanto maior a estabilidade de um sistema, tá? Menor vai ser a energia dele, tá certo? E aí, os átomos da tabela periódica, de maneira geral, eles não são estáveis. Como assim, de maneira geral? Eles não são estáveis porque tem um grupinho de elementos da tabela periódica que eles são estáveis já, tá? Que são os gases nobres. Então, a gente vai entrar aqui agora na regra do octeto, né? Os gases nobres, a gente consegue observar na tabela periódica, né, que são os únicos elementos que já são estáveis, que não precisam fazer nada para adquirir a estabilidade, beleza? Por isso que eles são nobres, né? A nobreza já nasce nobre, né? Não precisa fazer nada para adquirir esse título, só basta nascer. Então, os gases nobres, eles já são estáveis, beleza? Mas por que os gases nobres são estáveis, Jaque? Vou botar aqui bem grande assim. Por quê? Né? O que faz, o que torna os gases nobres estáveis? O que torna eles estáveis? Tá? O que torna os gases nobres estáveis, tá? Tipo assim, a chave da estabilidade dos gases nobres está na configuração eletrônica da camada de valência, beleza? Então, a resposta para isso está na configuração da camada de valência. Então, a resposta para isso está aqui, ó. Porque os gases nobres apresentam 8 elétrons na camada de valência. Então, o que se observa é que essa configuração eletrônica da camada de valência dos gases nobres é a explicação, é a resposta para a sua estabilidade. Aí você pode estar se perguntando, sim, Jaque, e o hélio, né? Porque o hélio também é um gás nobre, né? Então, a gente tem que lembrar que o hélio, ele é um gás nobre também, né? Mas que ele tem 2 elétrons na camada de valência. A configuração eletrônica dele é essa aqui, ó, 1s2. Aí você vai me perguntar, então, ele não é estável não, Jaque? Ele é estável sim. Então, ele é o único gás nobre que tem 2 elétrons na camada de valência, mas também ele é estável, tá? Ele não deixa de ser estável por isso. Aí eu sempre gosto de colocar o seguinte, então, por que o hélio é estável se ele só tem 2? Todos têm 8 e são estáveis porque tem 8 e o hélio é o diferentão. Porque o hélio, ele só tem uma camada. E aí a gente tem que lembrar que na primeira camada, né, um átomo que só tem uma camada, nessa primeira camada só cabem 2 elétrons. Então, ele não poderia ter 8 elétrons nessa camada, porque só cabem 2. Então, um átomo que só tenha uma camada, ele vai se estabilizar com 2 elétrons, ok? Assim como o hélio se estabiliza com 2 elétrons. Beleza? Então, de maneira geral, né, a explicação para a estabilidade dos gases nobres está nessa configuração na camada de valência. Então,
eles têm 8 elétrons na camada de valência e é isso que os tornam estáveis. E aí, já que a regra do octeto, o que é? A regra do octeto nada mais é do que, beleza, eu não sou um gás nobre, não nasci um gás nobre, né? E agora, o que é que eu faço? Eu não vou poder ser estável na minha vida? Eu não vou conseguir estabilidade? Vai, calma, você vai conseguir. No caso, os átomos, né? Então, o que é que eles vão fazer? Os outros átomos, tá? Então, os outros átomos, o que é que vai acontecer com eles? Aí agora vem a regra do octeto. A esperada hora. Então, os gases nobres já são estáveis, né? Não precisam fazer nada. E os outros átomos, eles tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons para adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre. Se vocês observarem, se vocês forem pesquisar no Google ou algo assim, vocês vão ver que alguns autores colocam assim, que a regra do octeto diz que os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons para ficarem com 8 elétrons na camada de valência. Por que eu não gosto de colocar assim? Porque quando a gente coloca que é para ficar com 8 elétrons na camada de valência, a gente está levando em consideração a maioria dos átomos, beleza, tá? Mas a gente tá esquecendo do hélio, né? E a gente tá esquecendo dos elementos que ganham, perdem ou compartilham elétrons e ficam com 2 elétrons só, né? Ou seja, ficam com a configuração eletrônica do hélio, tá? Então eu acho que essa versão aqui, né, dessa regra, desse enunciado aqui da regra do octeto, ele acaba sendo mais completo porque ele também leva em consideração o hélio. Então, isso é o que fala a regra do octeto. E como é que eles vão fazer isso? Ganhar, perder ou compartilhar? A gente vai estudar como é que eles vão fazer isso a partir das ligações químicas. Então, basicamente, a partir de cada tipo, né, de ligação química, os átomos vão perder, ganhar ou compartilhar elétrons, tá? Então, a regra do octeto é só isso, tá? Agora, se você está querendo aprender sobre as ligações químicas, aí eu recomendo que você assista os outros vídeos, tá? Então, eu quis dividir aqui, fazer uma explicação bem curtinha a respeito da regra do octeto, e agora a gente vai para as ligações químicas, ok?